Nós vamos estudar hoje a lição de número 4. Está na página 24, então abra a revista na lição de número 4. Dons de poder. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. São 2 versículos. Então vamos ler todos juntos, irmãos. Texto áureo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Verdade prática diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e o versículo 9 ao versículo 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro o dom de discernir os espíritos, e há outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas o só é o Deus Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Venha abençoar agora a Escola Bíblica Dominical, a cada um, ó Deus, que aqui está. Que o Senhor possa iluminar os nossos corações e as nossas mentes para entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, ela está baseada nesse texto que nós lemos de 1 Coríntios, e nós hoje vamos tratar, meditar um pouco em 3 dons, que são classificados como dons de poder. A nossa lição de hoje tem o objetivo de nós estarmos examinando esses dons, que são chamados de dons de poder. Nossa lição, ela tem 3 tópicos, e cada tópico vai falar de um dom específico. No primeiro tópico, nós vamos meditar um pouco sobre o dom da fé. No segundo, os dons, no plural, são mais de um, os dons de curar. E no último, o dom de maravilhas. Então, nessa lição, nós temos 3 dons diferentes que nós vamos estar tratando. Nós vimos a diferenciação ou classificação, para nós melhor entendermos os dons, nós vimos que eles são classificados. Esses 9 grupos, chamados de dons espirituais, eles são classificados em 3 grupos distintos. Primeiro, nós vimos que eram os dons de elocução. Os dons de elocução que nós estudamos no domingo passado. Hoje, nós vamos estudar sobre os dons de poder. E no próximo domingo, nós vamos estar estudando sobre os dons da fala. Dizendo melhor, no domingo anterior, nós estudamos os dons da revelação. E no próximo domingo, nós vamos estudar sobre os dons de elocução. Revelação, hoje, poder, e no próximo domingo, sobre elocução. Antes de nós
adentrarmos especificamente a lição, eu vou fazer uma pergunta aqui para nós recapitularmos um pouco sobre a lição passada. Primeira pergunta eu vou fazer para a irmã Elândia. Irmã Elândia, quais são os dons de revelação? Isso, é mais ou menos isso. Muito bem. Irmã Elândia, o que é fé? Todas as irmãs trouxeram aqui um significado diferente para a fé. Ao mesmo tempo igual, mas diferente. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para a irmã Carmen. O que seria fé salvífica? Muito bem, então é a fé que nós temos em Jesus para nos salvar. Então é a fé, quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos porque nós cremos que Ele nos salva. Então é aquela fé que salva. Michele falou dessa fé que é chamada fé natural, é crer em qualquer coisa. Uma pessoa ela pode pegar um jarro e dizer que crê nesse jarro. Qualquer tipo de crença é uma fé. O espírita tem uma fé, a pessoa do candomblé tem a fé, a pessoa muçulmana tem fé, o hinduísta tem fé, o budista tem fé, o judeu tem fé, até o ateu tem fé. Ele crê que nada existe, que Deus não existe. Isso é uma fé. É crer que algo não existe. Ele crê naquilo. Então, quem não crê em Deus tem uma fé. Então, fé é crer, é uma crença, é acreditar em alguma coisa. Isso se chama fé natural, que a Michele colocou. Agora a irmã Carmen falou, a fé salvífica é aquela fé que nós depositamos em Jesus para nos salvar. Agora vamos a um outro tipo de fé. O que seria, irmão Altair, o dom da fé? É a revista, irmão Altair. Com certeza, essa fé, ela é a fé que o senhor coloca, né? Ela é a fé que a irmã Elândia trouxe também, que está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. É o firme fundamento daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Mas ainda não é essa fé como dom. Porque essa fé que o senhor falou, essa certeza, essa convicção, mas ainda não é a fé como um dom no sentido que nós estamos estudando aqui, entendeu? O pastor Emanuel, o que seria então a fé como dom? É exatamente isso que o pastor Emanuel colocou, o dom da fé. É quando altera alguma coisa da natureza. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Irmã Rosemary, nesse exemplo que o pastor Emanuel deu de Moisés, o que alterou? Isso, então veja bem, essa fé, ela não é aquela fé, por exemplo, que eu tenho para receber um carro, para receber uma casa, para mim. Essa fé, ela opera como instrumento para abençoar outra pessoa. Deu para entender? Fica bem claro aqui. Então há essa diferença. Agora, na pergunta 1021, quais são os 3 tipos de fé existente? Nessa pergunta,
Nós temos a fé natural, que nós já vimos, a fé salvadora, que a irmã Carmen falou, e o dom da fé também, que aqui foi falado. Então, tem os três tipos de fé aqui, e a fé que nós já falamos, amém? Então, os irmãos, se aprofundem nesse assunto, e para ter a resposta é necessário, como o pastor Emanuel falou ali, pedir. Essa fé ela se manifesta quando se pede. Por exemplo, Moisés clamou a Deus e Deus falou: toque nas águas. Pedro, ele queria andar e falou: se é o Senhor, mande que eu ande nas águas. Aí Jesus falou: vem. Então, para essa fé se manifestar, a pessoa ela tem que pedir. E a manifestação da fé é uma resposta de Deus. Deu para entender? A fé ela não vai se manifestar se você não pedir. Então é uma resposta. E outra coisa, Analisando agora esse primeiro tópico, o Espírito Santo, então, ele concede ao crente esse dom da fé. É uma concessão. Para quê? Para que o crente ele possa realizar as coisas que transcende, ou seja, que vai além da esfera natural, daquilo que é comum, daquilo que é normal, para a edificação da igreja. Segundo tópico, dons de curar. Agora nós vamos ver o segundo dom dessa noite, que nós estamos vendo nessa noite, que está ligado aos dons de poder. O segundo dom de poder que nós vemos na revista é o dons de curar. Veja que está no plural, são mais de um dom de curar. A Bíblia, ela traz diversas formas em relação à possibilidade dos dons de curar. Então, o que são os dons de curar? É um recurso, é uma ferramenta, é um presente sobrenatural de Deus, como nós já estamos vendo, para atuar na cura de qualquer tipo de enfermidade. Essa cura ela é feita pelo Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo, para, através da vida de uma pessoa, transmitir a outra a cura, às vezes, na maioria das vezes, imediata. Não necessariamente toda a cura vai ser imediata. Então, Deus, ele concede estes dons. Por exemplo, nós temos um homem na Bíblia, que é o Pedro, que ele tinha esse dom, e pela palavra dele, nós percebemos que ele tinha consciência que ele tinha esse dom, ou seja, ele sabia que ele tinha esse dom. Quando nós vemos ele, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, na porta do templo, chamada Formosa. No versículo 6, ele diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Então ele fala: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Aí ele diz: levanta-te e anda. Então veja bem, ele tinha o dom, Pedro, ele tinha o dom. A Bíblia diz que Pedro, quando ele passava, as pessoas se colocavam na sombra dele, e quando ele passava, a sombra dele curava. A Bíblia diz que a sombra de Pedro fazia o quê? Curava as pessoas, que ele tinha o dom, esse dom de cura. Então veja bem, a gente vê o dom de cura de Pedro se manifestando por meio da palavra
que ele fala, o que tem eu te dou, né? Levanta e anda. Então, quando ele fala, nós vemos o dom se manifestando em Pedro quando ele passava. A Bíblia fala que Paulo, as pessoas levavam lenços, algum objeto das pessoas para que Paulo pegasse, e através desses objetos as pessoas eram curadas. Então tem esse tipo. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue pegando na orla do vestido de Jesus e ela sendo curada. Nós vemos também no caso da cura, a cura pela palavra, só de falar. Quando um homem que era um centurião, tinha um empregado que estava enfermo, que estava distante, não estava ali. Então não tinha nada dele. E o centurião fala bem assim, diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Então Jesus só disse uma palavra e o criado que estava distante, naquela mesma hora, ele foi curado. Então existem vários tipos de manifestações, de curas diferentes. E era instantâneo. E tem aquela cura também que ela não se manifesta ali na hora. Ela vai com o tempo. Por exemplo, com os 10 leprosos, quando Jesus curou, eles não ficaram curados na hora. A Bíblia diz que eles foram. Jesus falou que eles estavam curados, mas não saiu na hora a lepra estava ali. Eles foram embora com a lepra. Só que no caminho, o que aconteceu? A lepra sumiu. Só que, quando eles perceberam, só um voltou para agradecer. Isso significa que a lepra ela não foi curada na hora. Então tem as curas que são na hora, as curas que são imediatas, né, ali, acontece ali, e as curas que vão acontecendo devagar. Mas, em relação às curas, é somente quem tem o dom que tem que orar por cura? Não, a Bíblia não fala isso, pelo contrário. Por exemplo, a Bíblia fala bem assim, em Tiago, no capítulo 5, versículo 14, não fala assim, ó, se você estiver enfermo, vai a alguém que tem o dom de cura e peça a oração. Não. A Bíblia diz assim, ó, se está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, ou seja, não é os presbíteros que se oferecem para orar pelo doente. É o doente que pede para os... Veja bem, não é um presbítero, é os presbíteros. São mais de um, ou seja, é os obreiros juntos da igreja. Não é um, é os presbíteros da igreja. Não fala assim, chame uns dos presbíteros. Não, a Bíblia fala, chame os presbíteros da igreja para orar. E aí a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente e o doente ficará curado. Ou seja, isso é o dom. Não, isso não necessariamente é o dom, mas é um mandamento de Deus. Então, a cura, ela se manifesta de diversas maneiras. Eu vi uma vez que eu fui em uma igreja pregar, aí uma irmã estava com uma dor, aí durante a pregação, ela falou que a dor desapareceu. Aí depois, muitos anos depois, eu encontrei com ela, ela falou que ela tinha aquela dor frequentemente e aquela dor sumiu. Eu vi também um testemunho de uma mulher que ela tinha problema na coluna. Ela tinha um problema na coluna. Aí agora veja bem como as pessoas são, né? Ela tinha um problema na coluna.
E nessa oração, por exemplo, que a gente faz, a gente canta os hinos da harpa, os 3 hinos da harpa, que ninguém dá valor aparentemente. A gente lê a Bíblia e depois a gente não ora. Nessa oração, um obreiro simples, o irmão da igreja, estava orando e falando para Jesus curar os enfermos. Aí ali naquela hora ela tinha dor, aí ela colocou a mão na coluna, naquela hora, e pediu para Deus. E a oração confirmando. Nunca mais ela disse que sentiu dor na coluna, desapareceu, nunca mais. Só que ela não falou. Ela não tinha falado que ela tinha ficado curada, nem para ninguém da igreja, nem para ninguém. Não falou. Olha que interessante. Aí esse pastor morreu. Aí quando esse pastor morreu, aí na homenagem que estava esse pastor na época do Orkut, aí ela colocou lá que aconteceu isso. Mas existem pessoas que não falam, mas as curas acontecem de várias formas. E Deus, Ele quer curar. A Bíblia fala bem assim, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Isso significa que é do interesse de Jesus a cura. A cura é do interesse de Jesus. Não cabe a nós curar ninguém. Nós não temos poder para curar ninguém. Mas nós temos o dever de fazer o quê? De orar pela cura. De orar. Se nós não orarmos, vai ter cura? Não vai ter. Não vai ter. E se nós orarmos, todos vão ser curados? Também não vão ser. Também não vão ser. Nem Jesus teve, como nós já falamos, teve cidade que Jesus ele não curou mais porque as pessoas não criam. Mas quando a crença, que é a fé, ela encontra com o desejo de Deus, ali se manifesta o dom da cura. No terceiro subponto, a necessidade desses dons. Veja bem, a necessidade. O dom da cura, ele é necessário. Naquela época de Jesus, não existia SUS, como nós temos hoje. Não existia, os médicos daquela época não são os mesmos médicos que nós temos hoje. Era muito diferente, não é o mesmo. Os recursos da tecnologia era dificílimos, não tinha plano de saúde, não tinha SUS, não tinha posto de saúde, não tinha enfermeiro, não tinha nada disso. Era uma época muito difícil. Então era uma necessidade extrema. Hoje ainda, há necessidades para a cura. Qual é a necessidade de cura hoje, principalmente? Necessidade. São aquelas áreas em que a medicina ela não consegue atingir. É aquela área que a medicina não consegue de forma nenhuma curar. Então, aí, é a necessidade. A necessidade de curar de orar por cura. E aí se trata de uma Cura que realmente é um milagre. Naquela época, dor de cabeça era um problema sério. Hoje não, hoje você toma um dipirona, a dor de cabeça acaba. Então, à medida que o tempo vai passando, a necessidade de alguma área vai se tornando mais específica. Então, nós hoje temos muitas pessoas com câncer, tuberculose, com vários tipos de doenças que são incuráveis. E há necessidade de quê? De se orar. Aí agora a pergunta vai ser curado? Só Deus que sabe, é Deus, aí não é com a gente, é com Deus, mas a ordem é o quê? É de orar. Agora, como que uma pessoa que tem o dom, Deus deu a ela o dom, ela vai saber que tem o dom? Como?
só se ela usar. E como que nós vamos usar? É como o pastor Emanuel falou, apareceu o demônio, repreende em nome de Jesus. Repreende em nome de Jesus. Apareceu a doença, ora para que seja curada. É aí que o dom vai se manifestar. Deus, ele vai colocar a gente em determinadas ocasiões para que nós sejamos usados por Deus. Porque se toda vez que eu ver uma coisa que parece impossível eu esmorecer, significa o quê? Que eu estou, como o pastor Emanuel falou, envergonhando o evangelho, porque eu não estou crendo nem naquilo que eu digo que creio. Concluindo esse segundo tópico, irmãos, dons de curar. Nós vemos no manual da igreja, na pergunta 1024, o crente que possui os dons de curar pode curar todas as doenças e quando ele quiser? É claro que não. Não, nem todas as doenças vão ser curadas e a cura também não é quando a pessoa quer curar. Existem pessoas que serão curadas, logicamente, e outras que não serão curadas. Paulo, por exemplo, ele tinha uma enfermidade que ele não foi curado dessa enfermidade. Timóteo tinha uma enfermidade e ele também não foi curado dessa enfermidade. Alguns companheiros de Paulo eram pessoas doentes e não foram curadas. A cura, ela depende apenas da vontade de Deus, claro, mas inclui também a vida da pessoa doente e inclui também aquele que ora também. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração nos dias de hoje é o seguinte, é que em relação à cura, a pessoa tem que ter nome completo, CPF, RG e endereço. Por exemplo, muitas das curas que nós vemos, principalmente nessas igrejas maiores que tem programa em televisão, a gente não conhece a pessoa que se diz curada, nós não sabemos onde ela mora, nós não sabemos os parentes dela. Então, uma cura, para a gente realmente dizer assim, que a pessoa foi curada, que foi um milagre, a gente tem que saber, antes, a gente conhecia aquela pessoa, ela era doente de verdade, então a pessoa tem que ter endereço. Não é como nós vemos hoje, né, que é propaganda. Propaganda nós não conhecemos o garoto ou a garota propaganda que está na televisão. A gente conhece, sabe onde mora, sabe onde vive, sabe quem é os parentes, o nome completo? Não. Então é propaganda, não é isso que a gente está falando. A verdadeira cura, a gente conhece a pessoa, o endereço, o sobrenome, o CPF, deu para entender? Então é totalmente diferente de propaganda de pessoas que nós não conhecemos. Então a parte do segundo tópico, nós vamos parar por aqui porque só temos 10 minutos agora. Vamos o terceiro dom. O terceiro dom e o último de hoje é o dom de operação de maravilhas. Operação de maravilhas não é o mesmo que curar. Operar maravilhas é fazer coisas consideradas espantosas. Esse dom de operação de maravilhas, ele é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Raríssimos. Dom de operação de maravilhas é o dom, por exemplo, um exemplo da pessoa que ela não tem um braço,
Ela não tem um braço. E por meio desse dom, nasce o braço. Isso é maravilha. Dom de maravilha, a pessoa morreu, está morta. E a pessoa que tem esse dom conseguir ressuscitar essa pessoa, como Jesus fez. Esse é dom de maravilha. Ou seja, é fazer com aquilo que é, assim, é mais do que o dom da fé, é mais do que o dom de curar, nesse sentido, é trazer realmente o impossível acontecer de uma forma espantosa. E esse dom a gente não vê por aí facilmente. Exatamente. Então, nós vemos que o dom de operação de maravilha é algo que foge do comum completamente. Por exemplo, quando Jesus falava com o vento, falava com o mar, acalma-te, vento. Ele falava, e o vento fazia o quê? Acalmava. Isso é o quê? É dom de operação de maravilha. Por exemplo, um outro exemplo na vida de Jesus foi ele pegar o pão, e o pão ele foi se multiplicando. Aquilo ali é o quê? É o dom de operação de maravilha. Um outro exemplo que nós vemos, além da ressurreição, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto já há 4 dias. Isso é o que? Operação de maravilha. Uma outra operação que nós vemos de maravilha é o que acontece também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 39, quando Filipe e o eunuco, veja bem, ó. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Quem continuou o caminho foi quem? O eunuco. Mas Filipe simplesmente sumiu. Estava assim, é a mesma coisa que a gente está conversando aqui, e um de nós, sumir. Aí aparece uma outra cidade, aí Filipe apareceu em outra cidade, e Filipe se achou em Azoto, que é uma outra cidade. Ele simplesmente saiu dali e foi para uma outra cidade. Isso é o quê? Operação de maravilha. Agora a gente vê isso acontecer direto? É lógico que não. Pode acontecer, mas isso aí é raro. Acontece como aconteceu com o Filipe, mas a gente vê acontecer? Não. Pessoa ressuscitar, a gente vê acontecer direto? Não. Eu, particularmente, nunca vi ninguém ressuscitar. Então, esses dons de operação de maravilha é muito raro, muito raro. A gente não vê. Existe, mas é muito raro. E nós devemos de pedir. A Bíblia fala, pedir os melhores dons. Finalizando esse ponto, o terceiro subponto fala assim: distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Aí aqui o pastor Emanuel já nos deu muitos exemplos importantes acerca do uso incorreto, né, que as pessoas usam mal. Então a gente não vai adentrar, que já está bem explicado. Então vamos concluir. Conclusão. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e dons de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua
vontade, ou seja, é sempre de acordo com a vontade de Deus e com a graça de Deus. Lembre-se de que os dons de poder, que é esses que nós estamos estudando, contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Ou seja, não é para a exaltação do homem, mas é para que o Evangelho de Jesus seja mais evidenciado, mais crido. Infelizmente, aí o comentarista coloca aqui, infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas é dom, esses dons para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Agora veja bem, Deus dá um dom, por exemplo, Altair, só para a gente entender, estou pegando o seu como exemplo, tá? Deus dá ao irmão Altair o dom de operação de maravilhas, que é o senhor falar bem assim, igual o Elias falou, chove agora, pum, e começar a chover. Ao redor do senhor vai, encher de gente, isso é inevitável. Vai encher de gente, por quê? Querem adorar a Deus? Não, eles estão curiosos. Enchendo de gente, tudo que o Senhor pedir para eles fazerem, eles vão fazer. E é aí que entra o enriquecimento. E, infelizmente, como o comentarista coloca aqui, há pessoas que querem utilizar estes dons para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal, ou seja, mal intencionados. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Esses dons, eles não são para somente obreiros, mas esses dons são para a igreja, são para todos. Ou seja, dom da fé, dons de curar, dons de maravilhas, não é para pastor, presbítero, diácono, evangelista somente, também é, mas não só. Mas é para a criança, é para o adolescente, é para a mulher, é para o homem, é para o idoso, é para todos, sem acepção de pessoas. Então nós vimos hoje, na lição de hoje, os dons de poder. Vimos que há 3 dons que são classificados nessa ordem, que é o dom da fé, os dons de curar e o dom de maravilhas. Vimos as características de cada um. Por exemplo, o dom da fé, o Espírito Santo concede ao crente para que o crente possa realizar coisas que vai além da esfera natural, visando a edificação da igreja. Os dons de curar existem para que a igreja cumpra a sua missão diante do povo e diante de Deus, de dar saúde ao povo. Não só a saúde espiritual, mas a saúde física também. E no final, o último dom de operação de maravilha, nós vimos que o crente não tem autorização divina para exigir, mas Deus pode sim usar cada um de nós para operar maravilhas, se for de acordo com a vontade do Senhor. Amém?